Pai do Senhor, igreja, glória a Deus. Vamos para mais um estudo bíblico. Estamos entrando num novo módulo, né? O módulo ministério, né? O conteúdo de ser igreja. E a nossa primeira aula, ela tem como tema comunhão. E esse tema temos por objetivo sabermos responder uma pergunta. A pergunta é: por que ir à igreja? Por que ir à igreja? Temos vários motivos, né, para responder, mas qual será o motivo primordial que responde essa pergunta? Eu gostaria que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 24. Hebreus, capítulo 10, versículo 24, que vai dizer assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Já não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que Hebreus 10 está falando? Para termos comunhão, para nós congregarmos, não deixarmos de congregar. Como é o costume de alguns, que quando nós congregamos, nós temos o cuidado de animar uns aos outros, de ter prática de boas obras, de fazermos admoestações. Então, quando nós congregamos, quando nós estamos em comunhão, nós temos esse poder sobre nossas mãos. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, que é o que nós lemos, nos desafia a não abandonar o hábito de nos reunirmos como crentes, né, como igreja. Esses versículos não apenas nos lembram da importância de comparecer à igreja, mas também nos convocam a encorajar uns aos outros no amor e nas boas obras. No entanto, em meio às demandas e distrações do mundo moderno, muitos se perguntam por que ir à igreja? E mais crucial ainda, compreendemos verdadeiramente o significado por trás dessa prática. Hoje, alguns de nós que estamos reunidos aqui, como que nós responderíamos essa pergunta? Por que ir à igreja? Já me perguntaram certa vez: por que você vai na igreja dia de terça, dia de quinta, dia de domingo? Por que você não falta culto? Por que é tão importante para você? E o que você vai fazer na igreja? E eu respondi: eu vou na igreja para buscar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero adorar a Deus. Eu vou para a igreja porque eu quero orar. Eu vou à igreja porque eu quero servir a Deus. E se pararmos para pensar, todos esses motivos são coisas que dá para a gente fazer até mesmo fora da igreja. Você consegue adorar a Deus fora da igreja? Você consegue buscar a Deus fora da igreja? Você consegue orar a Deus fora da igreja? Mas algo que dificilmente nós conseguimos fazer fora do templo, fora da igreja, é termos comunhão uns com os outros. Porque na igreja, no templo, é esse ponto de encontro em que nós temos comunhão, em que nós nos reunimos como igreja. Então, nesse estudo, nós vamos explorar a essência da comunhão cristã. Nosso objetivo é não apenas reconhecer a importância de frequentar a igreja, mas também entender a verdadeira motivação por trás disso. Tá. Primeiramente, vamos trabalhar um tópico: o perigo de não ir para a igreja. As consequências, né, que nos trazem, né? Em Hebreus 10, 25, que é o que nós lemos, vemos a exortação para não deixar de congregar. Analisando a Bíblia como um todo, podemos perceber o perigo de não se reunir como igreja. Veja o versículo abaixo, se você puder abrir, Provérbios 18, no seu versículo 1. Provérbios 18, seu versículo 1 vai dizer assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Em outras palavras, podemos dizer que aquele que se isola, o solitário, ele é egoísta, porque ele busca o próprio interesse. E também ele é tolo, porque ele se opõe à sabedoria. Quem se opõe à sabedoria está fazendo uma tolice. E ele ainda é rebelde, por se opor, né? Por ser um opositor.
Vamos trabalhar esses tópicos aqui. Por que que ele é um egoísta? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Esse texto bem longo de 1 Coríntios 12, ele fala da questão da unidade da igreja, da questão de sermos um único corpo em Cristo, mas cada um é um membro. Então, como eu estava dizendo no Provérbios 18, o solitário, aquele que se isola, ele é egoísta, porque ele não reconhece que ele faz parte desse corpo, ele não reconhece que ele tem uma contribuição a estabelecer para esse corpo. Muitas das pessoas hoje em dia que são os considerados desigrejados, né? Eu estou perto de Deus, mas estou longe do templo. Eu busco a Deus na minha casa, mas eu não frequento mais um culto, não frequento mais uma igreja. Essas pessoas alegam que é porque na igreja tem falhas, que é porque no corpo de Cristo tem alguns defeitos, mas ela não entende que cabe a elas, já que essa pessoa está vendo os defeitos, cabe a ela ser a solução, cabe a ela trabalhar para solucionar. Não somos um corpo em que estamos aqui só para receber, mas somos membros do corpo, um é mão, outro é braço, outro é olho, outro é ouvido. Estamos aqui para contribuir. Então, se de fato Deus tem te dado essa graça de você perceber que tem algo de errado no corpo de Cristo em qual você está inserido, então isso é uma função para você trabalhar, para você contribuir com o corpo de Cristo. E muitos, ao invés de querer contribuir, querem se destacar, querem se levantar, querem sair do corpo de Cristo. E esse não é o ensinamento. Na verdade, é como ele diz, os membros que são menos decorosos, esses que nós devemos revestir de mais honra. Então, se você vê alguém que está falhando, chega, exorta, como diz em Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, chama ele, conversa com ele, exorta ele, porque se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Entendeu? É isso. Muitas vezes nós vemos um defeito e ao invés de falarmos com alguém que tropeçou, alguém que caiu, ao invés de falarmos com aquela pessoa em amor, é claro, nós muitas vezes falamos com o próximo, falamos com alguém de fora da igreja, lá na igreja tem isso, isso e isso. E não, nós estamos aqui um para edificar o outro. Isso é ser igreja, isso é ser corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 nos mostra que cada crente é como membro do corpo de Cristo, e assim como o corpo humano é composto por muitos membros, cada um desempenhando uma função única e essencial, o corpo de Cristo é formado por diversos crentes, cada um com seus dons e chamados específicos. No entanto, o egoísta se esquece dessa realidade fundamental.
ao criticar os defeitos da igreja e se afastar da comunhão dos crentes. Ele negligencia sua posição como membro do corpo de Cristo. Esquece que não está sozinho, mas é parte de uma comunidade interdependente, destinada não apenas a ser servida, mas também a servir. Ao se isolar, o egoísta não apenas ignora sua responsabilidade de servir aos outros, mas também prejudica o corpo de Cristo ao privá-lo de sua contribuição única e valiosa. Ele se torna como uma prótese, um membro fora do corpo que não pode desempenhar sua função adequada. Portanto, na verdadeira comunhão cristã, todos os membros são necessários e são chamados a cooperar uns com os outros em amor e unidade. Em segundo ponto, sobre Provérbios 18, ele é tolo porque ele se insurge, ele se rebela sobre a verdadeira sabedoria, então ele acaba manifestando tolice. 1 Reis, capítulo 19, seu versículo 13, vemos um exemplo disso. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Também conservei em Israel, Deus respondendo para Elias, também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que essa passagem está dizendo? Está mostrando o período em que Elias, após desafiar os profetas de Baal, após Deus honrar essa manifestação de Elias com fogo descendo do céu, queimando o holocausto sobre o altar, e Elias venceu aqueles profetas, aquela prova, e diante de todos tiveram que confessar que só o Senhor é Deus, e aquele auge, vamos dizer assim, do ministério de Elias, depois de uma ameaça de Jezabel, que era a esposa do rei, que era a rainha no caso, diante de uma ameaça, Elias se desanimou, ele se escondeu numa caverna. Então Deus vai falar com Elias: o que você está fazendo aí? Então Elias revela que ele estava pedindo até mesmo a morte, e isso estava, vamos dizer, estava destruindo o ministério dele. Elias chega a pedir a morte, e interessante que por muito tempo a gente pensa, Elias está pedindo a morte porque ele está sendo perseguido, mas se ele de fato quisesse a morte por ser perseguido, ele simplesmente se entregaria e seria morto pelos seus perseguidores. Mas não, Elias pede a morte porque é o que ele falou: eis que eu estou sozinho, só restou eu, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas e só restou eu. Então ele entra nesse estado de crise espiritual, de crise ministerial, porque ele achou: eu estou sozinho. Então essa é a importância de estarmos em comunhão. Essa é a importância de estarmos reunidos. Ele não estava sozinho de fato, porque Deus fala: eu também conservei em Israel 7.000 os joelhos que não se dobraram a Baal. Eu conservei 7.000. É que você não conhece eles, você não está congregando com eles, você não está em comunhão com eles. Por isso que você está em crise, por isso que você está achando que você está sozinho. Essa é a importância de termos comunhão, de estarmos juntos. O perigo de não termos essa comunhão é isso. Mesmo que Deus nos use para vencer profetas de Baal, mesmo que Deus nos use para fazer descer fogo do céu, quando nós estamos sozinhos, a nossa força um dia ela se esvai, a nossa força um dia ela acaba, e por isso que nós precisamos estar em comunhão. O exemplo de Elias em 1 Reis 19 nos alerta sobre o perigo da solidão espiritual. Quando nos desconectamos da comunhão dos crentes, apesar de seu ministério poderoso, Elias se sentiu desanimado e sozinho, acreditando erroneamente que era o único fiel a Deus. Ele praticamente enfrentou suas batalhas sozinho e, como resultado, seu gigante ministério quase chegou ao fim. No entanto, Deus lhe mostrou que havia outros 7.000 fiéis em Israel que não haviam se curvado a Baal. Isso ressalta a tolice de Elias ao se isolar do corpo maior da fé. Se ele tivesse conectado à comunhão dos crentes, teria sido consolado, encorajado, protegido. Sua solidão espiritual teria sido substituída pela força e pelo apoio encontrados na comunidade de crentes.
Portanto, devemos evitar a tolice de nos isolar e lembrar que fazemos parte de um corpo maior, onde cada membro é valioso e necessário para o nosso crescimento espiritual e bem-estar emocional. Em último lugar, aquele que se isola, ele é rebelde, porque ele se rebela contra a verdadeira sabedoria. Em Mateus capítulo 12, versículo 25, nós temos um exemplo. Vai dizer assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? Em Mateus 12, seu versículo 25 e 26, Jesus nos adverte sobre o perigo da divisão, sobre o perigo dessas rixas, dessas brigas. Ele ilustra que um reino ou uma casa dividida contra si mesmo não pode subsistir. Essa verdade se estende à comunhão dos crentes. Quando há rebelião e divisão entre os membros, a comunhão é enfraquecida e a obra de Deus fica comprometida. Jesus aponta que até mesmo Satanás, até mesmo o inferno, o adversário, mantém unidade no seu reino. Ele não permite divisões internas, pois sabe que a união é fundamental para a sua sobrevivência e eficácia. No entanto, na humanidade vemos o contrário. A rebelião, a divisão tem causado estragos e levado destruição ao longo da história. Outro exemplo também que não está na apostila é o da própria Torre de Babel. A Bíblia diz que o povo era um só, a língua era uma só, e que eles pensaram: vamos construir uma torre que chegue até o céu e o nosso nome será elevado. A Bíblia diz que o próprio Deus desceu e falou: opa, desçamos e vejamos. Quando ele diz desçamos no plural, então quer dizer que foi a Trindade que desceu. Desçamos e vejamos a obra dos homens. E quando Deus viu ali a obra dos homens, ele disse: eis que o povo é um só, a língua é uma só, e o povo em união, nada do que eles pensarem não poderá ser feito. Olha só, Deus estava dizendo para ímpios, pessoas que não buscavam a Ele, que por causa da união deles, por causa da comunhão deles, eles eram capacitados a fazer qualquer coisa. Isso que traz a comunhão. Não é à toa que Jesus ele disse: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, pedireis o que quiseres em meu nome e será realizado. Porque esse é o poder da comunhão, da união, de quando estamos reunidos em concordância, nós temos o poder de realizar grandes obras. Assim, a rebelião na comunhão dos crentes não apenas enfraquece o testemunho cristão, mas também vai contra os princípios do reino de Deus. Em vez de promover a unidade e a paz, a rebelião cria divisões que enfraquecem a igreja e dificultam o seu propósito de proclamar o evangelho e fazer discípulos. Portanto, devemos nos guardar da rebeldia e buscar a unidade em Cristo, lembrando que somos chamados a ser um corpo, coesos e comprometidos com o amor e a verdade. Temos mais 2 pontos para tratar aqui, que ilustra bem a questão dessa comunhão, da união do corpo de Cristo, que é o que eu costumo chamar de conexão horizontal e conexão vertical. Eu gosto de usar o símbolo da cruz, porque a cruz ela é uma linha, vertical e uma linha horizontal. A cruz de Cristo, ela revela isso, que nós devemos ter uma conexão horizontal e vertical. O que seria uma conexão horizontal? João 15, versículo 5, ilustra bem isso. Ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porém, sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e queimo. Sempre permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será feito. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Isso ilustra bem a conexão horizontal e a vertical. A Bíblia diz que Jesus disse, nessa passagem, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, ou seja, é dele, ele que tem a raiz, ele que nos gera.
e que enquanto nós permanecemos nele, enquanto um ramo está ligado à videira, enquanto um ramo está ligado ao seu caule, ele permanece vivo e gera fruto. Mas se ele se destaca, se um ramo ele é arrancado da videira, esse ramo ele morre. E mais do que isso, ele ainda segue o exemplo que ele é colhido e lançado ao fogo. Ou seja, quando nós estamos conectados em Cristo, que é a videira verdadeira, nós somos um ramo que gera a essência dele. Mais do que isso, nós frutificamos o fruto de Cristo, nós geramos muito fruto. Mas quando nós nos destacamos da videira verdadeira, nós morremos espiritualmente e em breve seremos lançados ao fogo, aqueles que se destacam da videira verdadeira. Isso nos mostra uma conexão horizontal. O que seria essa conexão horizontal? Porque Cristo, ele é a videira verdadeira. Se vocês forem ver uma parreira, uma videira, um vinhedo, onde tem, a videira ela é aquela que é gerada na terra, e ela gera muitos ramos, não são várias videiras. Às vezes a gente vê aquelas parreiras gigantescas e não são várias videiras, às vezes é uma ou duas no máximo, e aqueles vários metros de ramos é gerado por apenas uma videira. E assim somos nós. Jesus ele gerou os seus primeiros ramos, que são os 12 apóstolos, e depois os seus 70 discípulos, e depois eles foram multiplicando. A Bíblia diz que em Atos de Pentecostes Pedro pregou e milhares de pessoas se converteram ali, se ajuntaram, e assim um vai conectando ao outro. Hoje nós somos os ramos que talvez não estamos tão perto da videira que foi gerada há 2000 anos atrás, que é Cristo, mas enquanto nós estamos conectados na doutrina, na obediência, na palavra que os outros ramos foram transmitindo para nós continuamos ligados na videira. Então só existe um jeito do corpo de Cristo continuar vivo, dos ramos continuarem vivos. É um ramo conectado ao outro, é um frutificando e o outro desfrutando também do fruto e frutificando para o próximo. Assim que a videira de Cristo continua permanecendo e crescendo, é um conectado em outro. Jesus apresenta a poderosa analogia da videira e dos ramos, destacando a necessidade vital de permanecermos ligados a Ele para darmos fruto. Assim como qualquer ramo que se desconecta da videira não pode frutificar e eventualmente secará e morre, nós, como ramos, dependemos totalmente da conexão com Jesus, a videira verdadeira. Essa conexão não apenas nos alimenta espiritualmente, mas também nos une uns aos outros, formando uma comunidade unida em Cristo. Percebemos então que a única maneira de estarmos verdadeiramente ligados a Ele é permanecer ligados uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 14, 26 vai dizer: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, outro traz revelação, aquele fala em línguas e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Em 1 Coríntios 26 vai dizer isso, reforça essa ideia, de descrever a diversidade de dons e talentos na comunidade de fé. Cada membro contribui de maneira única, oferecendo seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Assim como os ramos de uma videira trabalham juntos para produzir frutos, os crentes trabalham juntos na comunidade de fé, fortalecendo a unidade e promovendo o crescimento espiritual de todos. Essa compreensão nos leva a reconhecer a importância não apenas de permanecermos conectados a Cristo, mas também de nos conectarmos uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Somente juntos, unidos em amor e serviço mútuo, podemos experimentar plenamente o propósito e a abundância de vida de Cristo. Vale ressaltar aqui também, no capítulo 15 de João, que Jesus ele fala da videira, ele termina essa ideia toda no versículo 12 dizendo: o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ele fala: vocês devem se conectar a mim, mas a prova desse amor é quando vocês estão conectados uns aos outros. Então muita gente diz: eu estou conectado em Cristo, eu oro na minha casa, eu busco na minha casa, eu faço tudo, ou eu faço uma caridade para alguém na rua, mas na igreja eu não vou, porque na igreja tem coisa errada. Mas o verdadeiro pessoa que está conectada em Cristo, ela não tem só piedade pelos de fora, tem piedade principalmente pelos de dentro.
ela quer contribuir, como disse em 1 Coríntios 14, um traz salmo, outro traz revelação, outro traz ensino, outro traz doutrina, enquanto um fala em língua, outro interpreta. É isso, somos unidos, somos todos membros do mesmo corpo de Cristo. E essa união horizontal, quando ela está corrompida, ela também danifica a nossa união vertical, que vai dizer em Mateus 18, né? Em verdade lhes digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus reforça a autoridade espiritual concedida à comunidade de fé. Ele não fala, onde um sozinho estiver em meu nome, eu estou no meio. Ele não fala, onde um sozinho estiver ali declarando que é meu servo, eu estou operando. Mas ele diz, onde 2 ou 3 estiverem. Então, essa nossa conexão, essa nossa autoridade de ligar os céus e a terra depende da comunhão, depende da nossa unidade, da nossa união. Não é à toa que o próprio Jesus ele poderia ter exercido seu ministério sozinho, mas ele escolheu chamar 12, depois 70, depois multiplicar, né? Ele também promete a sua presença onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos em seu nome, destacando a importância da comunhão na experiência da presença divina. E em Mateus 16, versículo 18 vai dizer, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus estabelece a si mesmo como a pedra fundamental para a construção da sua igreja, conferindo autoridade espiritual para ligar e desligar no reino dos céus. Essa passagem destaca a importância da autoridade divina na estruturação do funcionamento da igreja, e garantindo que a igreja permaneça contra as forças do mal. Mas tudo isso quando estamos ligados uns nos outros, conseguimos ligar a terra e o céu. É essa a questão da ligação horizontal e vertical, muito bem representada na cruz, que tem uma ligação vertical e horizontal. 1 Pedro, capítulo 2, no seu versículo 4 e 5, vai dizer, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha que interessante essa passagem. Ela diz que Cristo é a pedra de esquina, a pedra angular. Ou seja, ele usa a analogia de uma construção, de um edifício. Ele é a pedra angular, ele é o fundamento. Mas nós somos pedras de edificação. Ele não fala, vocês são uma pedra de edificação, vocês são pedras no plural. Ou seja, um edifício, um templo, ele não depende de um tijolo só, são vários tijolos. Tem Jesus que é o fundamento, e nós estamos sobre o fundamento de Cristo. Sem nenhum fundamento a casa cai, como diz o próprio Jesus, aquele que está fundamentado sobre a areia, veio a tempestade, veio a chuva forte, veio as enchentes e a casa caiu. Mas aquele que estava fundamentado sobre a rocha, sobre a pedra de esquina, que é Cristo, esses permanecem. Mas a igreja não é formada simplesmente por um único tijolo, mas por vários, e é isso que Pedro está falando. Ele amplia nessa ideia ao descrever os crentes como pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular que é Jesus Cristo. Essa construção espiritual forma uma casa espiritual, onde os crentes desempenham o papel de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Esses versículos ilustram a profunda conexão vertical entre a comunidade de fé e Deus, fundamentada na autoridade divina e na presença de Cristo. Essa conexão vertical é sustentada pela conexão horizontal entre os membros da comunidade, pois quando estamos unidos uns aos outros, estamos mais aptos a nos conectar verdadeiramente com Deus e experimentar a sua presença em nossas vidas. Conclusão: ao explorarmos a importância da comunhão cristã, mergulhamos em uma jornada espiritual que nos levou a compreender os perigos do isolamento,
a beleza da unidade horizontal e a profundidade da conexão vertical entre a comunidade de fé e Deus. Descobrimos que o isolamento espiritual pode levar ao egoísmo, à tolice e à rebeldia, afastando-nos da verdadeira sabedoria e do propósito divino para a nossa vida. Por outro lado, a unidade horizontal nos permite compartilhar dons, encorajamento e apoio mútuo, enriquecendo nossa jornada espiritual e fortalecendo-nos como corpo de Cristo. Além disso, reconhecemos a autoridade divina que sustenta a comunidade de fé, conferindo-lhe o poder de ligar e desligar no reino dos céus e prometendo a presença de Cristo onde quer que estejamos reunidos em seu nome. Portanto, concluímos que a comunhão cristã não é apenas uma opção, mas uma necessidade vital em nossa jornada espiritual. Ao caminharmos juntos na fé, compartilhando fé, amando e edificando uns aos outros, somos fortalecidos, encorajados e capacitados para enfrentar os desafios da vida cristã e viver de acordo com o propósito divino para as nossas vidas, que possamos continuar a valorizar e cultivar essa preciosa comunhão enquanto avançamos juntos na jornada de fé. Amém, irmãos? Amém. Essa é a